Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks. Eu falo sem medo de errar, que eu sou muito abençoada em caminhar ao lado da doutora Karina Guimarães, que também é professora. Ela é incansável ali nas redes sociais em levar conteúdo. Eu recomendo muito, meus pupilos, que vocês acompanhem de perto para estimular ainda mais a sua carreira. A nossa pauta de hoje, nós vamos tratar sobre os benefícios por incapacidade e com eixo muito voltado em relação à previdência social. Então, tem uma série de delicadezas que a professora Karine vai explicar para a gente. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga e irmã. Bom dia, Bom dia. parabéns, aniversariante linda do dia, doutora Rose. Eu aceito. Hoje é um dia mais bonito ainda, mais especial, né? Pelo seu dia, um dia que Deus escolheu para ser seu. Então, aproveite seu dia. Muito Estamos obrigada. aí para falar um pouquinho de benefício de incapacidade do INSS. Vamos falar um pouquinho desse tema. E, e a pessoa, quando ela é leiga, às vezes ela nem contribuiu para a Previdência, mas quando ela vê nesse momento de fragilidade, porque é uma fragilidade, a incapacidade. E quando nós olhamos até para o compliance em relação à possibilidade ou não, alguns acreditam que tem como forçar, eu estou evitando falar fraude, mas está difícil. Forçar para que tenha aquele benefício. Eu queria muito te ouvir, que você é uma especialista, na área, o que que você recomenda, o que que a gente deve tomar de cuidado. Então, quando a gente pensa no âmbito empresarial, a gente sempre pensa nos benefícios de incapacidade do INSS, da Previdência Social. Por quê? Normalmente são funcionários que já são, por lei, segurados obrigatórios junto ao INSS, né? Quando a gente pensa, ou até mesmo sócios da empresa, funcionários da empresa, eles obrigatoriamente são segurados do INSS. Gente, INSS, a gente tem que lembrar que é Instituto da Seguridade Social. Nada mais é do que um seguro, né? Então, quando a Gostei. gente pensa em benefícios que o INSS fornece para os seus segurados, a gente pensa sempre em contribuições. Então, quando a gente tem um seguro de carro, por exemplo, a gente paga para que, se acontecer algum sinistro, algum evento, a gente consiga receber a indenização daquele seguro. O INSS da mesma forma, né? A gente paga a parte patronal, né? A contribuição patronal e paga também a parte do empregado para que se tenha, num momento de vulnerabilidade né, fragilidade, o benefício do INSS. Quando a gente fala em benefício de incapacidade, o INSS ele nos dá três benefícios de incapacidade, Rose, que são incapacidade temporária, que é o nosso antigo auxílio-doença, incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e o auxílio-acidente, que na verdade não é um benefício, é uma indenização que o INSS paga para os segurados que sofreram algum tipo de lesão ou acidente que diminuíram a sua condição de trabalho. Então, quando a gente pensa em INSS, Previdência Social, Seguro Social, a gente pensa nesses três benefícios de incapacidade. Mas você comentou, Rose, a respeito das pessoas que não contribuíram e que, no momento dessa fragilidade, né, se encontram. Como é isso? O que tem do INSS para essas pessoas que nunca contribuíram ou que perderam a carência das contribuições? Como que funciona? Existe na parte da Previdência Social, da Seguridade Social, uma área chamada assistência social. Nessa assistência social, nós temos o benefício de prestação continuada, que não impõe a necessidade de contribuição para o INSS. É uma parte de realmente assistência social, que é o benefício pago na base de um salário mínimo para pessoas com deficiência ou doenças graves
ou para pessoas idosas, acima de 65 anos. Neste caso, é o salário mínimo mensal, sem 13º, sem necessidade de contribuições, que também vai beneficiar, por exemplo, alguém que tenha uma incapacidade, que não tem condição de trabalhar e que seja de baixa renda. Então, ela vai poder pleitear, né, buscar esse benefício junto à assistência social do INSS, que é o que a gente comumente chama de LOAS. Benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, né? Então, é porque ela veio com a lei orgânica da assistência social, né, o LOAS. Então, a gente tem, vamos falar, o INSS nos fornece, na verdade, 4 benefícios por incapacidade. 3 da parte da Previdência, que é a incapacidade temporária, incapacidade permanente e o auxílio-acidente, e 1 da parte assistencial, que é o BPC-LOAS. Ficou claro? Então, e é uma aula, eu estou adorando, já comecei a escrever em relação ao Melistinha, porque eu acho que tem muita confusão mental para quem não é especialista, até da assistência, quando tem o requisito, quando não tem, e tem muita instrução normativa, então acaba tendo que se ancorar, assim como o direito empresarial, a gente tem muita lei especial também, se ancorar e atualização frequente. Então, quando a gente pensa em requisitos para receber benefícios da Previdência Social, que vou voltar ao nome antigo, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? Uhum. O que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa ser segurado. O que é ser segurado? Ser contribuinte do INSS, seja como funcionário, seja como autônomo, né, que é o contribuinte individual, ou facultativo. Por exemplo, as donas de casa que não têm uma profissão, elas podem contribuir para o INSS como facultativo, estagiários, estudantes, né, e já vão contribuindo para o INSS. A princípio, exige-se uma carência de, no mínimo, 12 meses de contribuição, tá? Ah, mas é sempre que existe essa carência? Não. Não se exige essa carência, por exemplo, por acidente. Então, estava indo de bicicleta, caiu no meio do caminho, quebrou a perna. É um acidente. Né? Você pode ter 1 mês ou 1 dia de contribuição. Neste caso, não existe carência, porque é um acidente, você ficou 30 dias paralisado, e aí você vai poder pleitear, requerer o seu benefício, que é o auxílio-doença, né? O benefício de prestação, o benefício por incapacidade temporária. Então, qual que é a diferença do benefício de incapacidade temporária para o benefício de incapacidade permanente? Quando a gente fala em aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, a parte, né, o segurado, ele passou por uma perícia junto ao INSS e constatou que aquela doença dele é de longo prazo, ou aquela incapacidade dele é de longo prazo, sem possibilidade de reabilitação. Seria uma incapacidade total e permanente. Que aí ele entraria no auxílio, na aposentadoria por invalidez, tá? E aí é o que, vamos falar assim, para nós advogados é a parte que a gente mais gosta, porque o INSS nunca dá aposentadoria por invalidez para ninguém, né? Então a gente tem que Pois é, pleitear na justiça, tem que buscar na pois justiça, é. e aí o juiz manda pagar todos os atrasados. Então, isso para nós, enquanto advogado, é ótimo. E Mas sempre é negativa, né? Tem essa resistência ali no administrativo deles. é muito complicado, assim. A gente até brinca, né? A pessoa tem que estar morrendo para que o INSS conceda o benefício. E Nossa. nem é de aposentadoria, tá, Rose? Muitas vezes, até o auxílio-doença, benefício de incapacidade temporária, assim, é uma via crucis mesmo para que o INSS defira, né? Então, aqui eu tenho casos, assim, de pessoas com alguma doença já no estado avançadíssimo, que a pessoa não, né, fazendo quimioterapia,
INSS não concede o benefício. Atender os outros requisitos? Sim, não é uma doença pré-existente, o segurado está dentro do período de carência, né, das contribuições e simplesmente o INSS nega. Aí você vai ver o perito que fez a perícia, aí a perícia é oncológica, mas é um oftalmologista que fez a perícia, é um negócio assim, né, meio gritante. E aí acaba realmente não tendo aquela especificidade do caso, né? Vira meio uma porta aberta para negativas mesmo, né? Então, a gente brinca que a gente nada de braçada contra o INSS, porque é uma realidade, né? Dos 100 benefícios negados pelo INSS, 95 não deveriam ter sido negados, né? Então, é algo que é só judicialmente mesmo que a gente consegue reverter essa questão. Índice alarmante mesmo. Acho que tem que estar muito fato quase que notório que qualquer leigo iria deferir para dar esse passo de forma administrativa. 95% é assustador. É muito, muito grande o índice. Aí fala, mas a pessoa não comprovou a sua incapacidade. Como que a gente comprova essa incapacidade? Com laudo médico, né? Quando a pessoa entra com o pedido junto ao INSS, primeira coisa que ela tem que ter é um laudo médico. Precisa ser laudo médico do SUS? Não. Né, do seu médico, você tem um laudo pedindo o afastamento. Aí, normalmente, quando é auxílio doença, o médico coloca lá, pede o afastamento por 90 dias, é um período do tratamento, né? Então, está especificado isso. Aí, quando o médico coloca no pedido, no laudo dele, né, que é indeterminado o tempo do tratamento, automaticamente o INSS já deveria deferir a aposentadoria por invalidez. Não é isso que acontece. Então, a pessoa fica lá, aí tem que fazer aquelas perícias periódicas. Hoje, o auxílio-doença, você faz a perícia, eles deferem 3 meses, você tem que pedir ou prorrogação ou uma nova perícia. Então, chega a ser exaustivo para a pessoa está em tratamento. Aí, todo dia tem que ir no INSS passar por perícia. Aí, agora surgiu uma lei nova, sabe, Rose? Saiu agora, dia 1º de julho, a lei vou lembrar o nome, 17.517 ou 157, não lembro, vou lembrar o número da lei. Mas que agora as doenças que são irrecuperáveis ou irreversíveis, quando deferido a aposentadoria por invalidez ou mesmo o benefício de prestação continuada, né, que é o BPC-LOAS, a Uhum. pessoa não precisa mais de se sujeitar às perícias periódicas do Isso INSS. não. Então, isso foi Nossa, pensa na vitória, assim, né? Porque é a um pessoa de 2 em avanço. 2 anos tinha que ir lá pegar toda aquela documentação, dossiê, laudo médico, exame médico, levar na perícia, para muitas vezes o médico falar, não, mas agora já está bom, então vou te dar alta. E, na verdade, a pessoa está, né, precisa do benefício para comer. Porque se ela também voltar para o trabalho, aí vai chegar um dia na empresa, no outro dia já normalmente é o que acontece, né? A gente vai entrar na esfera trabalhista agora, a empresa fala assim, sinto muito, mas agora você já não nos atende mais, né? E a empresa tem todo o direito de fazer isso, mas tem toda uma questão do próprio segurado, ele precisa desse, né, do valor para comer mesmo, para se alimentar, para cuidar da sua vida, enfim. Então, é uma grande vitória para a advocacia previdenciária, Muito. Eu, né, eu essa lei nova. fiquei, eu fiquei feliz e poucas pessoas sabem e, e é uma pauta tão dura para mim é ter vivenciado o luto do meu marido fechar o ciclo com apenas 52 anos, né? A gente sabe que é a lei Uhum, natural da vida, mas ele tinha o recebimento justamente desse benefício, e ainda não estava na incapacidade permanente, mas ele tinha, que ele estava fazendo um tratamento oncológico. E quando você coloca os pilares, que é o antigo auxílio-doença, a incapacidade permanente, mas também a pensão por morte, já é tão difícil a gente dar esse passo e meus pupilos foi a doutora Karine Guimarães, que ela não só
me acolheu, né? Foi de ombro amigo e me sustentou de conduzir o processo do Gil quando ele partiu e cuidando de mim também do Matheus. É uma área muito sensível, não é, Karine? Quando as pessoas te procuram, assim como eu lido com os empresários que estão perdendo todo o seu patrimônio e não sabem como arcar com as despesas fixas e pagar seus funcionários, ficam desesperados ali de tanta dor. Próprio direito das sucessões, direito de família também que eu atuo, mas eu vi a sua eficiência, a sua generosidade é, de, de, de ser impagável, assim, o que você fez pela gente, né? Então, gostaria muito de te ouvir, o que que você pode recomendar para os profissionais que estão na nossa área, de todo esse fino trato que você teve, e tanta espiritualidade para cuidar da gente, como que é o seu dia a dia? Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala em direito previdenciário, a gente está mexendo realmente na vulnerabilidade tanto do segurado quanto dos seus sucessores, né, dos seus herdeiros, enfim. Por quê? Quando a gente fala de benefícios do INSS, seja benefício de incapacidade ou mesmo aposentadorias, né, já demonstra que é um momento de fragilidade do segurado, né? Ou mesmo benefício de prestação continuada, que é o LOAS, a pessoa só procura porque ela precisa do dinheiro para se, né, subsistir e também porque ela ou contribuiu sendo segurada ou não contribuiu, no caso do BPC Loas, mas é um momento que ela não tem mais condição de trabalhar, ou o momento da pensão por morte, né? Como que é o trâmite, e fica muito confuso para quem está vivendo, no caso, no momento do luto, você fica tão desorientado, né? Tem tanta coisa para ser resolvida que é realmente aí, aí voltando para os empresários, nada melhor do que ter dentro do seu RH, né? Dentro da sua gestão, né? Alguém que possa fazer esse tipo de acompanhamento tanto para o seu empregado quanto para as famílias, quando no caso de um falecimento. Por quê? Porque uma pessoa que conhece os trâmites, né? É difícil, Karina. A gente não consegue. Conseguir, consegue. Né? Mas você tem que entrar no site do INSS e muitas vezes tem caminhos tortuosos dentro do site para fazer requerimentos e para juntar documentos, né? E você fica perdido. Aconteceu recente de um colega nosso do escritório que ele entrou pedindo a pensão por morte do pai, né, para a mãe. Simplesmente o INSS encerrou o processo porque solicitou um outro documento, um advogado, ele é advogado, solicitou a ele um outro documento e ele perdeu o time de juntar o outro documento, né? Porque não é a área dele e está tudo certo. Aí a gente vai ter que entrar de novo, pedir, né, que seja judicial. Mas é uma questão assim: o INSS é cheio de milindres, né? Cada dia tem um cumprimento de exigência novo, até com relação ao auxílio-doença, auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez. A empresa ela pode facilitar a vida do seu né, cooperador, entregando, por exemplo, o dossiê, né, da vida previdenciária desse cooperador, ou mesmo fazendo essa intermediação, né, Rose, de entrar no site junto com o segurado, de fazer o requerimento, porque hoje no INSS tudo é requerimento via aplicativo, via o meu INSS. No caso, para nós advogados, a gente tem o meu INSS, o INSS digital, que é próprio da OAB, então fica mais fácil o nosso trâmite. Ontem mesmo eu liguei lá para o 0800 do advogado para fazer um requerimento de retificação de documentos. Então, assim, querendo ou não, facilitou o nosso trabalho enquanto advogado. Mas a grande maioria da população não tem advogado, então não sabe quais são os caminhos, né? E aí a empresa, ela precisa ter alguém do RH, o contador que seja, né, para que tenha esse trato de orientar,
olha, você vai entrar em tal lugar, assim, assim, assado, vai juntar tais documentos, né? E fique observando, porque o INSS vai te dar uma resposta. E se você perder o time de fazer um cumprimento de exigência, o seu processo vai ser arquivado. Aí você tem que começar tudo de novo. Então, são questões assim que a gente tem que ter essa sensibilidade. E quem mexe com direito previdenciário, aí tem que ter mais a sensibilidade ainda, porque você vai pegar, seus clientes vão estar no momento de extrema vulnerabilidade, né? Então, você tem que ter esses, tanto por uma doença quanto para uma aposentadoria normal, né, para atender os requisitos daquela aposentadoria. Todo mundo fica doido querendo aposentar, né? Todo mundo contribui pensando no dia que eu vou aposentar. No meu caso, eu vou aposentar nunca, né? Que a gente começou a contribuir tarde. Mas quem sabe mudam-se as leis, né? Porque daqui a pouco a gente aposenta nunca. Mas não tem problema, a gente vai contribuindo e vai Você me dando. surpreendeu, eu pensei que você já conta e que ia ser logo. Não, na verdade, eu contribuo desde sempre, né? Desde que eu comecei a advogar, há 23 anos. Mas aqui, Não é? Para computar. desiste, a lei muda todo dia. E é muito engraçado. É governo tal, é governo tal. Não, gente, falar com vocês um negócio aqui. Não tem como passar pano para ninguém. Todos os governos tiveram mudanças na lei previdenciária. Todos, sem exceção. Olha, Todos. E sempre para pior. Nunca é para nossa, melhorar. nossa. Sempre para pior, sempre para pior. Enfim. Mas, É. por enquanto, o nosso INSS ainda é uma mãe, né? Vamos ver até quando que isso vai durar. Tirando essas Mexe negativas, né? com os cofres públicos e É, o que as pessoas às vezes não têm noção é quando a gente olha a janela do vizinho, fala assim, olha, tem países que estão numa situação bem mais desastrosa, né? Ainda é um case de sucesso para a gente. sim, sim. A gente ainda tem como sustentar. Na verdade, se a gente pensar o tanto de dinheiro que o INSS recebe, né? Desconta as fraudes, não vamos falar de fraude aqui, não. Mas, assim, numa gestão, se fosse uma gestão privada, realmente a coisa tinha um fino trato melhor, entendeu? Funcionaria melhor. Mas como vai para a gestão pública e a gente sabe que tem desvios, tem outros senões, e acaba realmente tendo essa dificuldade. Essa questão das negativas de benefício para os segurados, isso se dá a longa data mesmo, desde uma pré-reforma da Previdência, assim, que literalmente antes todo mundo entrava, todo mundo recebia benefício, hoje eles fecharam a torneira mesmo. Para a advocacia é ruim? Não, claro que não, né? Nosso ganha-pão, enfim, mas a gente vê assim que pessoas realmente extremamente vulneráveis, e nós estamos falando aqui de quem vai receber um salário mínimo. Nós não estamos falando de quem vai receber no teto do INSS de R$ 8.000. Nós estamos falando de quem vai receber R$ 1.518, né? Então, assim, a gente vê que é uma luta para a pessoa conseguir provar o seu direito, né? Exercer o seu direito. Então, é complicado. Sem passar pano para ninguém. Eu hoje eu tenho essa consciência, porque tá às vezes tão próximo, mas tão distante do nosso dia a dia, tá próximo ao seu, mas eu me vejo assim como um cidadão comum, às vezes ficava tão distante do meu dia a dia, e para a gente encerrar a nossa live, que eu nem vi o tempo passar, chega aquele momento que você conseguiu o benefício, porque por esse indicador de 95% é negado, né, de forma administrativa, então via judicial. Qual é a sensação que você tem desse seu legado tão lindo e ver ali os seus clientes, os seus protegidos entrar em cena para estimular aqueles que gostariam de atuar na área? Olha, na hora do que a gente fala, benefício concedido, na verdade é uma alegria, porque a gente vê assim, uma justiça social sendo feita, né? Quando a gente fala de benefício previdenciário, é justiça social literalmente falando, né? Então a gente vê assim, e aí o pessoal, mas o seu cliente vai receber um salário mínimo. Gente, um salário mínimo
muda a vida de uma pessoa, né? Inclusive, a tese do meu mestrado foi exatamente sobre isso, assim, falando do benefício de prestação continuada, do LOAS, né? Como um salário mínimo pode mudar o território da pessoa, né? Não só a vida dela, mas todo o ao redor dela, porque um salário mínimo faz muita diferença na vida de alguém, né? Ainda mais se a pessoa não tem nada. Então, um salário mínimo, ela vai se sustentar, ela vai mover o comércio local, ela vai mudar a realidade e a história dela e do seu redor. Então, isso eu, enquanto advogada raiz, né, Rose, aquela que chora com o cliente, toma as dores do cliente, Muito eu, eficiente. eu vejo justiça social sendo feita, sabe? Justiça mesmo, o teor da palavra justiça. Então, o cliente recebe o benefício. Ah, Karina, mas os atrasados vai demorar ainda 2, 3 anos para receber? Aqui. Mas aquele um salário mínimo já vai fazer diferença na vida dele. Quando é mais, melhor ainda, né, Rose? Quando é mais, Sim. quando o salário do benefício do aposentado é melhor, melhor ainda. Mas a gente vê assim, ou, sabe, foi feita a justiça ali. Então, a gente, enquanto advogado, isso para nós. Tem o retorno financeiro? Claro que tem, mas nada paga, né, do senhorzinho. Eu brinco assim, não mexe com meus velhinhos, não, tá? Meus velhinhos do INSS. Então, nada paga um senhorzinho ir lá. Eu tenho um cliente que ele tem 83 anos. E saiu outro dia, saiu para ele o benefício de prestação continuada, porque ele nunca tinha contribuído. Então, assim, 83 anos, ele tinha o direito desde os 65, né? Então, ele ficou esse tempo todo sem nenhum tipo de assistência, sem ninguém pegar e segurar na mão dele e, sabe, correr atrás do benefício, porque também falta informação, né? A pessoa não tem direito, nunca contribuí, então as pessoas não têm essa informação. Então, aí você vai e fala para o moço, você recebeu o benefício, levou um queijo para mim, falei, adorei o queijo, falei, pois é, mas Saboroso. É, porque é sinal de vitória, né? E ele pegou algo que é, ele gosta muito para te presentear. sim. Então, é muito bom, assim, a sensação é muito boa, muito boa. Né? Então, quando você vê um benefício sendo negado, aí você entra com um pedido liminar e prova que o cliente não tem condição de trabalhar, aí o juiz vai, analisa aquilo, e fala, realmente, ele não tem condição de trabalhar, te dá a liminar, ele já começa a receber, e o processo vai correr, e ele está recebendo o benefício dele. Isso para nós é uma vitória, assim, não dá para explicar, né? Vale a pena. Só Que falo isso, vale a demais. Justiça social sendo feita, jamais vou esquecer. pena. E eu me vi nesse papel quando você me salvou no momento mais difícil da minha vida. Muito, muito obrigada, muito obrigada. Que live, que aprendizado, que lindo que foi. Muito obrigada. Falo demais, né, doutora Rose? Mas Não, é foi porque eu amo o demais. que eu faço, então é isso, né? Sigam a professora Karine nas redes sociais, tem muito conteúdo para vocês. Minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez te parabenizo pelo seu dia e que seja lindo como você é nas nossas vidas, tá bom?